Três jogos vão mexer com a torcida brasileira nesse domingo, na Série B do Campeonato Brasileiro. São três jogos importantes, decisivos e polêmicos. Na verdade, a equipe do Bahia só depende dela para subir. O Vasco da Gama também, independente do julgamento no STJD, o time do Vasco também só depende dele para subir. Ou seja, se o Bahia vencer o CRB e se o Vasco vencer o Ituano, ambos estarão na primeira divisão em 2023. E independente do julgamento no STJD, do caso, do tumulto no jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Para o Sport se classificar e para o Ituano, aí sim vai depender também do julgamento. Haja vista que a equipe do Sport precisa vencer para tomar o lugar do Bahia por uma diferença, vamos lá, tirar uma diferença de 7 gols. Ou seja, o Bahia perder de 1 e o Sport venceu o Vila Nova por 6-0. Para o Ituano, independente do julgamento, o Ituano teria que vencer o jogo, o Vasco, e ainda a equipe do Ituano teria que esperar o julgamento. E eu vou explicar isso para vocês em detalhes aqui, porque o julgamento, inclusive, já foi marcado para esta quarta-feira, dia 9, às 11 da manhã, o julgamento do caso do Sport e Vasco naquele jogo tumultuado na Ilha do Retiro, onde aconteceu um empate em 1-1. Eu vou explicar detalhes aqui e também, obviamente, que mais ainda polêmica envolvendo a saída do técnico o Daniel Paulista do CRB e polêmica de que os diretores queriam que ele colocasse um time em campo, segundo denúncia lá do pessoal de Maceió. Bom, essa rodada tá mexendo, galera. Então, nesse domingo, haja coração. Aliás, haja coração deste domingo até a quarta-feira, para Sport, para Vasco ou para Ituano. Ou não, se o Vasco ganhar, como eu falei, ele estará classificado para a primeira divisão no próximo ano. E óbvio, se o Bahia vencer também, estará na primeira divisão em 2023. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, todos os jogos acontecem no mesmo horário. Nesse domingo, às 18h30, 6h30 da noite, então, os jogos em Maceió, CRB e Bahia. No Novelli Júnior, em Itu, Ituano e Vasco. E em Goiânia, Vila Nova e Sport. São os três jogos que vão movimentar esse domingo em termos de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Mas olha, deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha no vídeo, um gostei. O seu comentário aqui, por favor, deixe o seu comentário. Você acha que sobe Bahia e Vasco? Você acha que dá para subir Sport e Ituano? Sport e Vasco? Bom, acho que Sport e Vasco não, né? Mas sim, porque pode ser que o Sport tome lugar do Bahia. Então subiria Sport e Vasco. Bom, o Ituano, o que é que você acha? Dê a sua opinião. Mas vamos fazer um desafio aqui, vamos ver se a gente chega a 10 mil likes aqui no vídeo. 10 mil likes, pode ser? Dá moral? Se inscreve no canal, galera. A gente está chegando a 100k, são 100 mil inscritos aqui no canal. E eu só tenho que agradecer demais a você. E a gente completou agora essa semana 25 milhões de visualizações no nosso canal. 25 milhões de visualizações. Só tenho que agradecer a você, especialmente. Agradecer a Deus, maravilhoso, Papai do céu, muito obrigado. Bom, se você quiser se tornar membro também, você pode aqui no canal, tá? Seja membro e você ganha camisas, presentes aqui, tem sorteio todo mês para o pessoal do Clube de Membros. Vamos lá, galera. Tem polêmica, tem expectativa, tem ansiedade gigante das torcidas. Gigantes torcidas do Vasco, gigantes torcida do Sport, gigantes torcida do Bahia e, claro, a torcida do Ituano. São os 4 clubes que estão aí na briga por 2 vagas. Vamos lá. Primeiro, o ponto importante. O STJD anunciou que vai julgar na próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, o caso envolvendo Vasco e Sport. E olha, pode, porque o Vasco foi denunciado agora, já depois do processo ter sido encaminhado para a Justiça, houve um anexo por parte do procurador do STJD e também pela relatora, que o Vasco também está no artigo 257, que é o mesmo artigo do Sport,
que aí pode ser que o Vasco seja julgado e se os auditores, né, os juízes determinarem que o Vasco foi o culpado, o Vasco perde o ponto, o Sport ganha 3. Se determinar que o Sport foi culpado e que o Vasco não teve nada a ver, o Sport perde o ponto e o Vasco ganha 3, tá bom? Então, esse é um detalhe do julgamento. Além disso, tem multa, tem a perda de mando de campos, enfim, tem os jogadores que vão ser punidos ou não, vamos aguardar. Mas está marcado para a próxima quarta-feira, dia 9, então, o julgamento desse caso aí, lá na Ilha do Retiro, envolvendo Sport e Vasco. Esse caso pode mudar a história da classificação. Caso, explicando bem, caso o Bahia e o Vasco não vençam. Caso o Sport e Ituano vençam os seus jogos, vai mexer um pouco com a tabela aí. Porque é o seguinte, deixa eu explicar como é que tá aqui. O Bahia é o terceiro colocado, tem 59 pontos, 16 vitórias e saldo de 13 gols. O Vasco está na quarta colocação, 59 pontos, 16 vitórias e saldo de 11 gols. O Ituano é o quinto, tem 57, 15 vitórias e saldo de 9. O Sport é o sexto com 56 pontos, 15 vitórias e saldo de 6 positivo. Bom, aí o detalhe é o seguinte, o Ituano vencendo, ele vai a 60 pontos, o Vasco ficaria com 59 e o Ituano passa o Vasco. Mas se o Vasco ganhar na justiça, o Vasco ganha mais 2 pontos, então passaria a 61 e eliminaria o Ituano. O Bahia depende só dele, uma vitória simples já garante o Bahia na Série A. Então o Bahia depende só dele. Mas se o Bahia perder o jogo, ele fica com 59 pontos. O Ituano vencendo a equipe do Vasco, ele vai a 60, passaria o Bahia, e o Vasco ganhando os 2 pontos da equipe do Sport ia a 61, então o Bahia ficava fora, entrava Vasco e Ituano. No caso do Vasco perder os pontos, aí sim o Ituano pode entrar, ou pode entrar o Sport, porque se o Sport vence, e aí é o detalhe, se o Sport vence, por exemplo, por 1-0 a equipe do Vila Nova, ele vai a 59 pontos, entenda. Se o Ituano vencer o Vasco, ele vai a 60. Porém, no julgamento, se o Sport ganhar 2 pontos do Vasco, ele vai a 61, passaria o Ituano, e o Bahia ganhando, entraria Bahia e Sport. É o fato, tá, galera? Então, detalhes mínimos. E tem mais um detalhe aqui que é interessante, que eu estava vendo aqui, galera, que é o seguinte. Por exemplo, o Bahia e o Sport, eles podem disputar por cartões, quer dizer, é uma matéria inclusive interessante que o GE está trazendo aqui, que no caso é a seguinte forma, o Sport venceu o Vila Nova por 4-0 e o Bahia perder para o CRB de 3-0. Ele fica empatado em tudo, cara, fica empatado em número de pontos, número de vitórias, saldo de gols e número de gols também. Então, aí qual o critério? É o número de cartões. E hoje, por exemplo, o critério de desempate seria o número de expulsões e o Sport leva vantagem, com 5 contra 8 expulsões dos baianos. O Sport tem 5 expulsões e o time do Bahia tem 8 jogadores expulsos, né? Aí é mais um detalhe, mais uma ação, mais um clima desse jogo decisivo entre Sport e Bahia, galera. Na verdade, não é o jogo. São os dois, né? Porque o Sport joga contra o Vila Nova e o Bahia joga contra o CRB. Aí tem a polêmica também da demissão do técnico Daniel Paulista, que recentemente renovou com a equipe do CRB. Mas segundo alguns jornalistas, pessoal de imprensa lá de Alagoas, é que o Daniel saiu porque não aceita interferência em mudança do time. Quer dizer, alguns diretores poderiam, não estou falando, são pessoas lá de Alagoas que estão dizendo, que os diretores queriam que o Daniel mudasse o time. E ele disse, não vou mudar, não aceito interferência, e aí acabou sendo demitido. Então, é outra polêmica envolvendo essa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O que vale é o seguinte, é que chega a última rodada com emoção. E haja emoção mesmo, galera. Mas emoção para valer? Emoção tem na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Esse QR Code que você está vendo aqui, aponte a câmera para ele. Entre na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, e já entre com o código RNTV, que é o código da gente. Aposte o que você quiser, meu amigo, e você ganha, porque tem a maior cotação do mercado, campeões interativos, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, tudo isso na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Isso, Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior.
Bet Nacional, patrocinadora do esporte, do Náutico e do Santa Cruz. Bom, a gente vai acompanhar tudo e eu quero fazer um convite para você, porque a gente vai estar online, tá? No canal. Assim que terminar os jogos, a gente vai entrar numa live, uma super live, para a gente conversar no mais os acréscimos sobre a rodada, sobre o que aconteceu, sobre os detalhes desses 3 jogos aí. Então convido você desde já, tá bom? Deixa o like e o joinha. De antemão, muito obrigado. Fica na paz de Deus. Bom domingo para todo mundo, hein? Haja emoção.